desempregados. Conversa agora com Kênio de Souza Pereira, que é presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Minas Gerais. Kênio, boa noite, prazer em recebê-lo aqui, tudo bem com você? Tudo bem, boa noite, tudo tranquilo. Nós estamos aqui ao vivo, aqui, né, 19h04, nessa entrevista com você. Eu estou aqui com essa gravata carnavalesca, nesse ritmo de pré-carnaval, né, de pré-carnaval. Mas não vamos falar de carnaval, vamos falar de um assunto muito sério. Muito sério. Vamos fazer uma análise imparcial desse assunto, claro, que se refere ao Minha Casa Minha Vida, que é considerado a menina dos olhos do governo do PT, dos governos, né? De Lula e agora da presidente Dilma. Mas o governo tirou agora 8 bilhões de reais do fundo de garantia, do fundo de garantia por tempo de serviço. Fundo de garantia é uma coisa, para aplicar no Minha Casa Minha Vida. Qual é a sua análise? Isso está correto? Isso é incorreto? Eu acho isso um tremendo absurdo, porque a aplicação é a fundo perdido. Então não é aplicação, né, Barroso? Seria, no caso, subtrair do dinheiro do trabalhador, dos empregados, que o FGTS serve como uma garantia para o trabalhador de uma indenização quando é dispensado sem justa causa. O que acontece na prática, que vimos que no Brasil já quebraram o INSS, né, quebraram a Petrobras também nesse sentido, e o governo sem dinheiro, ele lançou a terceira etapa Minha Casa Minha Vida e já sacou do FGTS, final do ano passado, 3,3 bilhões de reais. E agora, isso foi em 2015. 2015. E agora, em 2016, vai sacar mais 4,8 bilhões de reais. Ah, então no total devem dar 8 bilhões. 8,100 milhões, 8,1, né? Bilhões, 8 bilhões de reais. E são retiradas de 2015 e agora 2016. Projetadas para 2016. E um ponto interessante, que o Minha Casa Minha Vida já está configurado, que há uma grande parcela de inadimplência. Eu, como presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Minas Gerais, enviei vários e-mails para o Ministério das Cidades. Também telefonei para eles, como eles me indicaram, até por e-mail, repetindo, vários, solicitando uma informação com relação a qual é o percentual da inadimplência, já que os jornais têm falado até 25%. O Ministério das Cidades se recusa terminantemente a informar a inadimplência, que está configurada, inclusive, né, uma gestão temerária, até criminosa. Por que eu falo isso? Porque, na prática, Minha Casa Minha Vida é um bom programa, tudo bem. Né? Bom, a gente não pode esquecer que foi um programa que promoveu a ascensão social de milhares e milhões de pessoas que estavam num nível de pobreza muito grande e que moravam de aluguel, moravam em favelas moravam em aglomerados e conseguiram, mesmo que modesta, a sua casa própria, né? Mas uma coisa é o programa, outra coisa que você está apontando de errado é tirar o dinheiro do FGTS. Não, o dinheiro do fundo tem dono. Esses dinheiros são de milhares de empregados, ao qual se destina, né, a garantir os empregados, até o financiamento imobiliário, mas não dá o dinheiro a fundo perdido. Quer dizer, o que é isso? Os trabalhadores amanhã, daqui a pouco, esse crescimento do desemprego, né, não vão ter o dinheiro do fundo, como está acontecendo com o INSS, né, que está sem recursos. E o detalhe na prática, que eu quero colocar, que o Minha Casa Minha Vida é um financiamento, né, que visa o quê? Receber prestações. Posso afirmar, só lá, os jornais não tem nenhuma cobrança do Minha Casa Minha Vida. Então a inadimplência já está em 25%, o governo esconde isso da população, e além de esconder isso... Com essa crise deve só estar aumentando, né? Só aumentando. Agora imaginemos que eu quero alertar ao ouvinte, ao telespectador da BH News, muito simples. Se você financia um imóvel e atrasa 3 meses... Qualquer agente financeiro, a Caixa, o Banco do Brasil, o Banco Itaú, o Bradesco, qualquer banco, né, comunica ao oficial do cartório para notificar o devedor para pagar toda a dívida em 15 dias. Então, você atrasou mais 3 meses, no 5º, 6º mês, se o mutuário não pagar, esse imóvel é levado a leilão, é colocado o edital no jornal, é levado a leilão. Minha Casa Minha Vida, isso está na lei, eles não fazem. Mas não seria por se tratar de imóveis destinados às pessoas de muito baixa renda, cara? Mas o ponto básico que é um financiamento, tem que ser pago. Então, não seria, no caso Minha Casa Minha Vida, não seria financiamento. O Minha Casa Minha Vida já dá um subsídio, já dá um valor expressivo de graça para a pessoa. As prestações são baixas, São né? baixíssimas.
E o que acontece? Em torno de quanto? Em torno de R$200, R$100. E tem um fato interessante que eu quero ressaltar, que o Congresso Nacional, no final do ano passado, tentou aprovar uma lei para o quê? Para moralizar o Minha Casa Minha Vida, porque, repetindo, foi aprovado que 25% em média dos beneficiados não precisam da casa e até alugam a casa ou vendem. Isso não pode não, né? Tem pessoal, proibido pela lei. Então a pessoa pega a casa com subsídio que nós pagamos com os nossos impostos, né? Ela vai e revende a casa. Então, realmente, o Congresso tentou criar uma lei nesse sentido, Barroso, e a lei não foi aprovada. Quer dizer, a lei seria para quê? Para aperfeiçoar Minha Casa Minha Vida, para ter uma gestão mais responsável, mais ética. E o fator que eu quero colocar é que quando pega o dinheiro do FGTS, vai beneficiar construtoras, e nós sabemos, então, a Lava Jato, o Petrolão, que as construtoras são grandes financiadoras. As empreiteiras são as grandes financiadoras. Então, na prática, a gente está vendo aqui, casas, Minha Casa Minha Vida, de péssima qualidade, sendo construídas em locais ermos, difícil acesso, sem escola, sem farmácia, sem hospital, quer dizer, um local completamente inviável. A pessoa entra ali dentro, o imóvel, às vezes, de um acabamento de 5ª categoria, e vemos na mídia, no dia a dia, vários casos de imóveis trincados, com infiltrações, e a construtora ganhando uma fortuna, porque aquilo lá já é uma garantia, já é um imóvel que ela já recebe do dinheiro do governo, garantido, não tem nem que vender. Já tem um comprador, mas só que esse comprador, entre aspas, não está pagando. Então, o que eu quero ressaltar é que realmente é muito temerário o que nós estamos vendo, que é uma má gestão do dinheiro público, dinheiro esse que sai do nosso bolso. Sim, mas vamos colocar os pingos nos is. Fundo de garantia por tempo de serviço. É dinheiro do trabalhador. Do trabalhador. Tirado do salário do trabalhador. Não, é o empregador que paga para o empregado, né? Agora, o dinheiro Mas é uma parte do empregado também. Não, mas foi garantia, não. Foi garantia, basicamente, quem paga só o empresário, o empregador. Tudo bem, mas agora, produto o INSS, os dois pagam. O INSS, o empregado. Mas, de alguma maneira, é um fruto do trabalho. Do trabalhador. Uma empresa paga isso porque o trabalhador está rendendo dividendos para a empresa. Entendi. Faz parte do trabalho. Esse dinheiro tem que ser intocável, né? Correto. Tem que ser intocável. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, o programa Minha Casa Minha Vida atendeu a milhões e milhões de pessoas necessitadas. Mas isso é ótimo. Isso é celebrado em todo o mundo. Correto. Isso é colocado como um avanço social, uma ascensão social que é admirada em todo o mundo. Não tem dúvida. Só no Brasil. Isso é uma questão. A outra questão é que você está colocando. Se há pessoas de má fé que estão pegando os imóveis e não precisam. Estão revendendo os Estão imóveis. revendendo, fazendo negócios, tem de haver uma auditoria geral no Minha Casa Minha Vida para pegar essas pessoas e elas até serem processadas judicialmente sobre esse fato. Né? Agora, um fato interessante é o seguinte, o Minha Casa Minha Vida tem que ser patrocinado dinheiro dos impostos, né? ou com BNDES, porque o dinheiro a fundo perdido é isso, tira o dinheiro do governo, não do FGTS, que é o dinheiro do trabalhador. Então, o que eu estou querendo colocar bem claro, que daqui a pouco esse crescimento do desemprego, vamos ter falta de recursos no FGTS, vamos ter uma incapacidade de pagar o seguro-desemprego, porque na prática o dinheiro tem uma limitação, e não como ocorreu com a Petrobras, que o governo federal, no caso, vou colocar bem claro, os petistas destruíram a empresa, porque tudo quanto era problema no Brasil era jogado em cima da Petrobras. E ela está vendo aí as ações que chegaram a R$ 64,00, estão agora em R$ 5,00. Vemos que a Petrobras chegou a valer 120% da Chevron, que é uma empresa americana da área de petróleo, e hoje a Petrobras vale apenas 12% da Chevron. Realmente foi uma queda muito grande. E esse ponto, só enumerando aqueles pontos, voltando para a questão imobiliária, e você como diretor do setor imobiliário da OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, naturalmente é um profissional focado em todas as questões, inclusive sociais, e faz também essa denúncia aí, que eu acho que é outro ponto que tem de ser auditado, que tem de ser investigado. É que o dinheiro da Minha Casa Minha Vida indo para grandes empreiteiras, grandes construtoras, que não estão entregando produto devidamente adequado às pessoas, a grande maioria, mesmo que tenha um outro lá malandro, a maioria de baixa renda. É outro
ponto também que tem de ser investigado e tudo mais. E você disse que o Congresso não está colaborando com isso, né? Não, o Congresso tentou, houve mas não passou? Você colocou melhor do que eu, realmente. Houve uma tentativa de criar uma lei que visasse, no caso, um maior controle na concessão desses benefícios, quer dizer, um aperfeiçoamento para evitar a má gestão ou uso devido de recursos. O Congresso realmente não aprovou, e o ponto que eu quero colocar é que o imóvel ele é durável, um bem durável. O imóvel tem que durar, em média, vamos colocar 50 anos. A garantia pelo Código Civil... No mínimo, né? Porque tem mínimo. Construções aí que duram 3 mil anos, né? Não, essas de hoje não vão... Se chegar a 50, tá bom, né? Não, e tem um dado interessante que é o seguinte, o pessoal coloca garantia pelo Código Civil, né? É de 5 anos, irredutível. E vemos imóveis com apenas 12 meses, completamente filtrados, prédios trincando, rachando, quer dizer, tem alguma coisa de errado. Cadê a fiscalização do governo federal em exigir uma obra digna para que a pessoa possa morar com segurança e tranquilidade? Tá vendo? Tem 2 casos aí, né? Não fazem a investigação, não fazem ou não olham direito, porque no caso é um conluio com as construtoras. E no caso lá do Congresso que não quis votar essa lei, como também o governo federal não quer entrar nessa seara, é por quê? Porque é por causa dos milhões, dezenas de milhões de votos que estão lá no Minha Casa Minha Vida. Pessoas, familiares, o beneficiado, os seus parentes e tudo mais. Todo mundo tem medo de colocar a mão nessa cumbuca eleitoral, que não é cumbuca, né? Colocar a mão nesta questão com medo de perder voto. É deputado, é senador, é prefeito, é governador e é presidente da República também, o ponto básico é que a sociedade não suporta patrocinar isso de forma tão inconsequente. E vemos que está faltando dinheiro, então vamos enfiar a mão no fundo de garantia, daqui a pouco vamos ver os trabalhadores sem o fundo de garantia. Sim. Não pode ter isso tudo, né? Você colocou a palavra correta, Kênio. Não pode ser um programa inconsequente, até pela importância dele, né? Até pela importância. Lógico. Tem de ter consequência e tem de atingir a quem é devido, né? As pessoas realmente de baixa renda e não pode pegar dinheiro do fundo de garantia por tempo de serviço para isso. E o ponto que eu quero colocar, contrato para ser cumprido, ninguém é obrigado a comprar nada, mas quando a pessoa assina um contrato, né, ela assume o compromisso moral de pagar uma prestação, um valor módico, essa prestação tem que ser paga, então o programa não se sustenta. Então, o que eu quero ressaltar é que realmente é uma situação preocupante. Eu acho que cabe aos trabalhadores, os empregados, ficarem atentos em relação a isso, porque o fundo de garantia está sendo utilizado de forma eleitoreira e inconsequente. Sem dúvida, Kênio. Eu agradeço muito as suas informações e até uma nova rodada aqui de debate aqui com Kênio Pereira, que é da Comissão Imobiliária da UAB de Minas Gerais. Muito obrigado. Boa noite. Por nada. Bom carnaval, né? Obrigado. Bom carnaval. E perdido em campo, o América não resistiu e foi goleado ontem pelo Guarani em Divinópolis. Irreconhecível, o América não conseguiu repetir o futebol apresentado nos 2 primeiros jogos da temporada, nas vitórias sobre Figueirense e Tupi, e acabou sendo derrotado por 3-0 para o Guarani, no Farião, em Divinópolis, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. O Coelho levou os 3 gols em 18 minutos. Com a derrota, o América perdeu a liderança do Mineiro e caiu para a 6ª posição, com 3 pontos em 2 jogos. Já o Guarani pulou para a 2ª colocação com 3 pontos, 1 a menos que o Cruzeiro, que tem uma partida a mais e soma 4 pontos. O América volta a campo no outro domingo, dia 14, contra o Vila Nova, no Independência, pela 3ª rodada do estadual. No sábado, dia 13, o Guarani recebe o Atlético novamente no Farião. E para falar sobre as últimas notícias dos 3 grandes da capital, nós recebemos Billy Lima. Ele é editor e repórter do portal dotorcedor.net. Portal dotorcedor.net. Tudo bem com você, Billy? Tudo bem, graças a Deus. Nesse ritmo de pré-carnaval, você já está preparando a sua fantasia?
Sim, fantasia de trabalho. De trabalho? Não vai ter tempo para curtição, não. Continuar na batuta. Isso. Tudo assim na luta. Na luta, não pode parar, né? O brasileiro tem que trabalhar. Alguns podem pular, outros têm de trabalhar, né? Isso é verdade. Tem uns que trabalham, a polícia tem que trabalhar, não pode ficar com raiva. Não pode ficar com raiva e fazer o que fizeram, né? Do fulião tá lá e querer bater no fulião. Os hospitais, os médicos têm de trabalhar e não podem ficar com raiva da pessoa que chega lá. Do paciente que está chegando lá, né? Passando mal, Verdade. ele está lá trabalhando, o outro está se divertindo, né? Exatamente. Uns se divertem, outros trabalham, né? Depois a coisa vira, ou a vida, costumo dizer que é assim mesmo, né? Sim. Mas vamos falar de futebol, né? Que nosso assunto não é carnaval, mesmo que a gente também passe um pouquinho pelo carnaval, que tem a ver também com futebol, né? Porque o brasileiro é samba, futebol, carnaval, samba, né? Futebol, slogan, carnaval, né? Então tá tudo junto e misturado. Exato. Né? Mas o América, né? Eu estava noticiando ali, perdeu de 3-0 para o Guarani. O América começou bem embalado esse ano e que é isso, hein? Pois é, né? Muitos falaram assim, que surpresa o Guarani ter vencido o América por 3-0. Eu digo ao contrário, a surpresa foi o América ter perdido por 3-0. Porque esse foi o primeiro jogo do Guarani. Enquanto o América já tinha feito 2 bons jogos, o primeiro contra o Figueirense na Liga Sul Minas Rio, acabou vencendo o Figueirense dentro de casa, fez até uma boa apresentação, e a estreia no Mineiro com uma goleada, né, de 3-0 para cima do Tupi, que não seria um jogo tão fácil assim, o América acabou vencendo. Deu de 3 e levou de 3. E levou de 3, zerou até o saldo de gols. Alguma coisa deu errado. A partir do momento que o jogador do América, eu acho que o Rafael Bastos, acabou perdendo aquele gol na cara do goleiro ali, parece que o América deu uma desestruturada ali. Destramelou. E não acertou mais nada. Isso tem muito disso de futebol, né? Exatamente. Você tem aquele timaço que está ganhando de todo mundo e vai jogar com um time fraco lá. Alguma coisa assim que acontece em campo, por exemplo, o jogador que é o cracaço perde um gol frente a frente com o goleiro, destramela o time. A oportunidade, o América teve psicologicamente o time cai todo. Parece que cai todo mundo, né? Depois que ele perdeu esse gol, não conseguiu mais acertar em campo, a marcação ficou muito fraca. O time do Guarani, com vários jogadores rápidos, inclusive o Carlos Renato, que foi revelado pelo próprio América, partiu para cima do América e acabou fazendo esses 3 gols, que colocou o Guarani na segunda posição. E o América acabou, que poderia assumir a liderança invicta no campeonato, acabou perdendo a partida e caindo de posição. Quem acha que futebol ou qualquer coisa da vida tem lógica, quebra muita cara. Com certeza. Não existe lógica. Ô, Billy, nós estamos aqui, 7 horas e 22 minutos por aí. Eu também não tenho um termômetro, um cronômetro aqui tão eficiente. Verdade. Falando ao vivo, e para te perguntar, e os outros grandes de Minas Gerais? Fala aí, Atlético e Cruzeiro, quais são as notícias que você tem? Pois é, o Cruzeiro apresentou hoje mais um reforço, né? E por sinal um bom reforço, o Lucas Romero, que é um argentino que, inclusive, de jogador de seleção, né? Esteve frequentando a seleção de base da Argentina, chega para ajudar ali no meio-campo do Cruzeiro, que na minha opinião já chega para ser titular. Porque de todos os volantes que o Cruzeiro tem, ele é um volante muito técnico, sabe jogar tanto como primeiro e como segundo volante. E isso vai dar muita dor de cabeça para o David aí tentar escolher para quem ele vai guardar essa posição, porque é um bom jogador. E o Cruzeiro terá aí uma semana inteira para poder fazer os treinamentos e aperfeiçoar aí algumas coisas que ainda precisam ser ajustadas pelo treinador. É uma folga, né, já que o Cruzeiro venceu o último jogo, precisava vencer, apesar porque tinha empatado na primeira rodada. Então vamos aguardar para ver o que o David tem para preparar o time para a próxima rodada. Já no Atlético, o Atlético não vai ter folga no fim de semana. No domingo ele vai acabar enfrentando o Figueirense pela Liga Sul Minas Rio, fora de casa. Vai para Florianópolis, mas não é para Carnaval. Quer dizer, os jogadores vão ficar só olhando pela TV porque tem compromisso no domingo e vai ter que jogar essa partida para poder buscar aí mais buscar uma vitória, né? Já que perdeu na estreia para o Flamengo. Não dá para cair no samba sábado até às 8 horas da manhã e depois jogar de tarde, não? Eu acho que vai ficar só com futebol mesmo. Mas o samba vai ficar dentro do avião. Pelo que eu saiba, e não estou falando do Ronaldinho apenas, são vários e vários jogadores que fazem isso que eu estou falando. Né? Certamente. O Atlético vai de voo fretado, né? Ele vai chegar, vai jogar e posteriormente já volta. No caso do Ronaldinho, mesmo se não tiver folga, ele faz o samba dele dentro do avião, dentro do ônibus, onde ele estiver, dentro do vestiário. Quando ele não faz esse tipo de samba, ele samba no futebol, coisa que ele já não está fazendo há um bom tempo, né? Sim. Mas o samba mesmo no pé é com o Ronaldinho. Ele já fez muito isso, sim. Agora, eu queria que você fizesse, queria uma análise sua, Billy.
dos três, acho que você acompanha o futebol aí diuturnamente, vai acompanhar até mesmo no Carnaval, Exato. estava dizendo, trabalhar no Carnaval. Como você está vendo os três clubes de Minas, com os vários compromissos que eles têm esse ano? O Atlético vai disputar simultaneamente, paralelamente, 3 torneios. Exato. O Cruzeiro 2, o América 2, né? Como estão preparados os times mineiros? Olha, o Cruzeiro acabou já de fechar suas contratações para 2016. Né, com essa chegada do Lucas Romero, segundo o presidente, não vai contratar mais ninguém. O América, na minha opinião, também, eu acho que não precisa contratar mais por hora, mas o Atlético talvez tenha sim que contratar um atacante, um centroavante, porque o Prato, né, tem aí uma proposta de 15 milhões de um time chinês. E é muito dinheiro para poder você deixar escapar assim, né? Quem sabe com esse dinheiro do Prato e alguns parceiros, o Atlético consiga trazer um outro jogador na altura, né? Você acha que deve, então, liberar o Prato? Olha, na minha opinião, deveria sim, porque o dinheiro é muito alto. E com alguma ajuda de parceiros, dá para trazer sim um nome à altura. Especula-se muito sobre o Robinho, né? Mas coisas ainda de bastidores, ninguém sabe se realmente tem essa conversa. O Robinho está deixando a China, era reserva no time do Filipão, mas aqui no Atlético seria um bom reforço, né? De nome, assim como aconteceu com o Ronaldinho, quem sabe para a Libertadores aí acabar explodindo de novo no futebol brasileiro. Estou me avisando ali que o tempo está terminando, mas eu não posso deixar de fazer esse comentário não, né? Queria até que você concluísse para mim. Robinho, quem diria, hein? Acabar na China como reserva? No time do Filipão, né? No time do Filipão? Pois é. Lá ele não está servindo não, mas aqui no Galo, no Atlético, serviria muito bem, viu? Porque é um jogador que sabe jogar pelas pontas. A China está muito boa de futebol, ou o Robinho não está valendo nada. Pois é, a China está com muito dinheiro, hoje contrata quem quiser, então eles não estão nem se importando com quem está no banco, com quem está como titular, então para eles não está fazendo mais diferença, né? Coisa que para a gente aqui seria... O Robinho também gosta de um bom copo? O Robinho não, ele gosta de uma baladinha, mas ele é um jogador mais tranquilo, não é igual o Ronaldinho Gaúcho, que gosta daquela rodeio de mulheres, né, e algumas cositas mais. E outras cositas mais, muito álcool e tal. Né? Muito bem, eu lhe agradeço muito, desejando, mesmo trabalhando, um feliz carnaval, Vili. Igualmente. Um abraço. Os foliões de Belo Horizonte, de outras cidades, estados, estão na contagem regressiva para o carnaval, que promete ser o melhor e mais animado na história da capital mineira. Mais de 1,5 milhão de pessoas são esperadas para a festa, embalada por centenas de blocos. Os mais conhecidos que desfilam hoje são o Bloco Baião de Rua, que sai às 4 da tarde da Rua Davi Campista, no bairro Floresta. O Bloco Cintura Fina, com concentração às 5 da tarde na Praça do Peixe, bairro Lagoinha. O Bloco do Pirulito, que desfila no mesmo horário na Rua Tamoios, no centro de BH. O Bloco Dalva Folia também desfila a partir das 5 da tarde na Rua Ceará, no bairro Funcionários. Às 18 horas será a vez do Bloco Sexta Ninguém Sabe, com concentração na Rua Bernardo Monteiro, também no Funcionários. Mais tarde, às 8 da noite, outros 2 blocos desfilam pela cidade. O Fúnebre sai da Praça da Bandeira, no bairro Cruzeiro, e o bloco Tira o Queijo, com concentração marcada para a Rua Arão Reis, no centro. Olha, o Redação BH News, que agradece muito a sua presença, só vai voltar agora na quinta-feira. Vamos ter aí um intervalo de carnaval. Mas na quinta-feira nós estamos de volta com notícias, comentários, análises, entrevistas em forma de debate e esse noticiário aqui que você participa e vê que tem opinião, que tem assim colocações pertinentes à realidade do país e de Minas Gerais. Desejo a você um bom carnaval, divirta-se bastante, se é que você está podendo, já que muitas pessoas vão trabalhar, e cuidado, viu? Cuidado com a bebida e o volante. Boa noite, até mais.